Olá, boa noite. A encenação da Via Sacra nesta sexta-feira da Paixão reuniu cerca de 5.000 pessoas em Manaus, de acordo com a estimativa da Polícia Militar do Amazonas. O trajeto saiu da Catedral Metropolitana, conhecida como Igreja da Matriz, até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, na Zona Sul. Na primeira estação, Jesus Cristo é preso e condenado à morte. Na segunda, carrega a cruz nas costas. Na terceira parada, Jesus cai pela primeira vez. Na celebração da Via Sacra, são reproduzidos os últimos momentos de Cristo carregando a cruz no caminho do Calvário. Jesus ainda encontra sua mãe, Maria de Nazaré. Com cantos e leituras, os fiéis católicos devem acompanhar todas as estações que representam o trajeto de Jesus Cristo. A casa dessa professora no centro de Manaus é uma que há anos recebe um dos pontos de parada da procissão. Para mim, para toda a minha família, é uma forma de gratidão, de amor, de respeito. Somos muito felizes. Essa devota participa da Via Sacra há cerca de 30 anos. Ela conta que ano passado foi impedida devido a uma cirurgia contra o câncer de tireoide. Mas esse ano voltou a participar e para agradecer por ter conseguido combater a doença. E o propósito de eu usar a partir de quando eu fizer qualquer celebração, a mais importante, como esta, eu vinha com a minha cabeça coberta, em homenagem a Maria, mãe de Jesus. Então eu estou aqui para agradecer, e estou falando, estou orando, estou cantando, apesar de ter uma prega vocal paralisada, mas eu estou ótima. Para os católicos, o caminho percorrido por Cristo antes de morrer é de muita reflexão. Cristo que vem e caminha conosco. O sofrimento de Jesus é o sofrimento nosso. A nossa caminhada é uma resposta ao amor de Deus. Resposta a esse amor que não hesitou em dar a vida por nós. Na encenação, Jesus morre na cruz na 12ª estação. Mas quando os devotos chegam ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, é o momento de sua ressurreição. E na manhã de hoje ainda teve gente que pegou a estrada para aproveitar o fim de semana do feriado prolongado. Os pontos de saída da capital estiveram bastante movimentados. Durante esse feriado prolongado, cerca de 4.000 veículos devem passar pela ponte jornalista Felipe Dal, que liga Manaus ao município de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Descansar, né? Descansar, para refletir. Encontrar os amigos. Passear com o feriado. Quem ainda vai pegar a estrada esses dias deve ficar atento às condições do carro e principalmente ao estado dos pneus. Esse supervisor de fiscalização diz que o monitoramento nos pontos de saídas da capital foram intensificadas com um reforço policial para autuar e, se for preciso, levar o veículo irregular. Fiscalização mais intensa com relação aos veículos, em virtude dos acidentes que acontecem aí nas nossas estradas. Na saída de Manaus pela rodovia BR-174 e a M010, atenção também à lei que obriga o uso de faróis baixos, mesmo durante o dia. Outra dica é que álcool e volante não combinam. Você que também vai sair da cidade ou está retornando da área rural, entrando na cidade, não consuma bebidas, né, porque nós estamos realizando os testes de alcoolemia, conhecido como bafômetro pela população, e se passar nós vamos fiscalizar e vamos pegar. E de acordo com a tradição católica, os fiéis devem evitar a carne vermelha durante a Semana Santa e principalmente nesta sexta-feira. Por isso, hoje as peixarias da cidade ficaram bem movimentadas. O cardápio que leva os peixes regionais é diversificado. O assado sempre tem o baião de 2 como acompanhamento. O cozido é ainda mais colorido. Nesse restaurante localizado na zona centro-oeste de Manaus, a movimentação de garçons era intensa já no fim da manhã. Tudo para dar conta dos pedidos dos clientes que aproveitaram o feriado de sexta-feira da Paixão para o almoço em família fora de casa. É um momento de renovação. Como manauara, eu aprecio muito os peixes da região e o tambaqui é meu favorito. Sempre a preferência é o assado.
Como pede a tradição católica, na Semana Santa é para comer peixe, o que aumenta e muito a procura no período. Na Semana Santa, nosso movimento dobra, triplica na verdade. Nesse outro estabelecimento, o proprietário diz que até domingo deve atingir o pico de venda na Semana Santa. No caso da Semana Santa, o aumento gira em torno de mais ou menos 50% do ano inteiro, do fluxo do ano inteiro, porque realmente aumenta muito o movimento, principalmente na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. Aqui as entradas também são preparadas com peixe, como esses bolinhos. A família de seu Hudson é vizinha do restaurante e também não deixou esfriar a tradição. Não tão rígido como era na minha infância, mas a gente tem a tradição ainda de comer o peixe na Semana Santa e no domingo reunir a família em um almoço de confraternização para celebrar a Páscoa. Uma denúncia anônima levou a Polícia Federal a apreender cerca de 637 quilos de drogas, entre cocaína e maconha, além de armas, na zona rural do município de Amaturá, a 1.070 quilômetros de Manaus. A polícia acredita que a droga estava a bordo de uma lancha e tenha vindo do Peru e seria levada para Manaus. Um homem foi preso e encaminhado ao presídio de Tabatinga. 4 veículos e 10 motocicletas foram apreendidas durante fiscalização da SMTU contra o transporte ilegal de passageiros nesta quinta-feira. Motoristas do aplicativo Uber, que começou a operar há 2 dias aqui na capital e ainda não está regulamentado, reclamam de perseguição. Em um vídeo, agentes da SMTU e do Manaus Trans aparecem abordando veículos com apoio de um táxi. O Uber, aplicativo de celular, começou a funcionar em Manaus na quarta-feira, dia 12. Ele oferece um serviço semelhante ao táxi tradicional, mas com valores até 30% mais baratos. E o que poderia ser mais uma alternativa para os usuários do transporte se transformou em uma situação constrangedora para os motoristas, já que o modal ainda não está regulamentado em Manaus. Esse motorista do Uber, que não quis ser identificado, afirma que recebeu pelo aplicativo o chamado de um cliente na zona centro-sul de Manaus. Mas quando o motorista chegou ao local, foi abordado por agentes da SMTU, que já estavam inclusive com uma plataforma guincho. No vídeo ainda é possível ouvir um homem que comemora a apreensão. Carro apreendido. Outra apreensão. Tinha acabado de começar a trabalhar, acabar de ativar, ficar online no aplicativo e foi a segunda corrida que foi realizada, cheguei lá, não tinha cliente, era a SMTU que estava lá. Abriram o carro, pediram para eu sair e realizaram a apreensão do meu veículo por uma justificativa que eu estaria fazendo transporte irregular de táxi pirata. Neste outro vídeo é possível ver o motorista de um carro branco fugindo de agentes da SMTU que chegam em um veículo descaracterizado junto com um agente do Manaus Trans. O curioso é que a perseguição ao motorista do carro branco segue com os agentes públicos a bordo de um táxi. Ainda de acordo com o motorista do Uber, apesar de não ser regulamentado, também não existe uma lei que proíba a utilização do aplicativo ou a circulação dos motoristas em Manaus. O caso vai ser discutido em audiência pública na Câmara Municipal de Manaus na quarta-feira, dia 19 de abril. O Uber me amparou como motorista, na hora eu liguei para a central, eles me deram toda a preocupação com o meu estado físico e já informaram para os advogados aqui de Manaus e já logo em seguida os advogados entraram em contato comigo para a gente efetuar a retirada. Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que as fiscalizações da SMTU não têm sido direcionadas ao Uber ou outro serviço de transporte feito por aplicativos, mas que faz parte da rotina do órgão a realização de fiscalizações periódicas contra quaisquer serviço de transporte de passageiros não autorizados pelo município. Já o Manaus Trans informou que vai apurar a conduta do agente de trânsito que aparece entrando no táxi. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus.
A mesma previsão para o município de Presidente Figueiredo. Temperatura mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Itacoatiara, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 28 graus. E em Humaitá, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. 350 futuros atletas ligados a instituições de ensino estão competindo a premiação do torneio Taça Cidade de Manaus de handebol. A competição começou hoje e segue no sábado e domingo. O primeiro dia da competição Taça Cidade de Manaus de handebol deixou a galera animada. Otimismo é o que não falta para esse competidor de apenas 14 anos. Eu acredito muito na minha equipe, eu acho que sim, eles têm muito potencial. 350 atletas de várias instituições de ensino de Manaus participam da competição regional de handebol. Os jogadores são divididos em 3 categorias: infantil, cadete e juvenil. As inscrições são gratuitas para os times de qualquer instituição de ensino. Este é o 3º ano consecutivo que o Auricélio coordena os torneios de handebol. Ele acredita que essa competição incentiva os jovens a praticarem esportes. Essa primeira competição da cidade de Manaus trazer a criançada para participar do handebol, para se preparar tanto para os jogos escolares como para o amazonense. E aí começa a tomar gosto pela modalidade, né? Depois, quem sabe, é chegar uma seleção amazonense, uma seleção brasileira, que nós já tivemos dentro da modalidade campeões brasileiros aqui, que saíram daqui da Vila Olímpica. A competição, que pode revelar novos talentos para o handebol amazonense, continua nesse sábado e no domingo. O esporte no Brasil sempre foi uma peça importante na inclusão social. E com a grande exposição das artes marciais, projetos sociais que levantam essa bandeira ganharam um papel fundamental nas comunidades menos favorecidas. Ensinar não só as técnicas, mas o respeito, a disciplina e a educação aos jovens. Toda semana a cena se repete, o mestre ensinando e dezenas de crianças aprendendo. O projeto esportivo e social ofertado por este centro espírita engaja cerca de 40 crianças e adolescentes de baixa renda em uma prática esportiva que vai além do esporte. Claro, além disso, da gente conseguir encaminhar a juventude para o caminho do bem, a gente garimpar também, quem sabe, um futuro campeão, né? Sair daqui um José Aldo da vida, por exemplo. As crianças e adolescentes do projeto são inseridos no contexto de inclusão e cidadania. E eles já sabem o papel deles no esporte e na sociedade. Além de eu ficar com mais educação, né, e autodefesa, para manter a saúde também, porque é muito divertido isso. É bom para a saúde. Aqui eu aprendi respeito, respeitar o próximo, ajudar. Me ensinou várias coisas novas. Pensando na inclusão e, consequentemente, em dar oportunidade a essas crianças e adolescentes, o projeto oferece ainda palestras voltadas para a cidadania, direitos e deveres, evidenciando sempre o respeito ao próximo. De forma que nós possamos contribuir com a construção de uma comunidade mais pacífica, mais harmoniosa, mais respeitosa dos direitos, mas também consciente dos seus deveres. O projeto tem viés social, mas quem sabe, com o aprendizado e respeito, as aulas de Muay Thai revelem no futuro próximo grandes campeões das artes marciais. Lateral direito, para trás. Para muitas pessoas, a voz é um importante instrumento de trabalho. Por isso, é preciso tomar uma série de cuidados para manter a saúde vocal. O Dia Mundial da Voz é comemorado no dia 16 de abril, que cai neste domingo. Uma voz para atingir notas graves. Largo fatto della città largo. La 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 la. Josenor Rocha, cantor lírico, trabalha diretamente com a voz. Faz apresentações de 2h30 no Teatro Amazonas e todo cuidado com seu instrumento de trabalho é pouco. A voz, ela tem um músculo e é como um atleta que tem que estar fazendo exercícios, né? Então a voz também é uma musculatura e você tem que trabalhar essa musculatura para ela poder exercer aquela função no caso de cantar ou falar, não é isso? Segundo ele, são válidos todos os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal.
Geralmente eu costumo usar o tempo de fonação, que eu trabalho muito, geralmente para as pessoas comuns é 14 segundos uma mulher e 20 segundos o homem. Então eu costumo trabalhar em S. E contando os segundos. Existem os exercícios que nós chamamos de exercício para o aquecimento vocal. Porque quando você dorme, a musculatura ela relaxa. Então, por isso que você acorda com aquela voz pesada, né? Que quando alguém liga para você, que você fala alô, a pessoa já sabe que você estava dormindo, né? Então, por que isso acontece? Porque a sua musculatura ela relaxou. Então, eu preciso colocar essa musculatura para funcionar. O que muita gente não sabe é que os alimentos podem influenciar diretamente no desempenho da voz. Há aquelas pessoas que fazem gargarejo com água, limão e gengibre e há até aquelas que ingerem ovo cru. Mas será que essas medidas são realmente benéficas para a voz? Não é uma boa combinação, né? A gente está falando, por exemplo, o ovo cru, ele pode estar contaminado com algumas bactérias, e aí você tem um processo de uma infecção pela bactéria e aí realmente não conseguir falar e adoecer mesmo. Então a gente não indica, isso é um mito, não tem nada que a gente possa comprovar em relação a comer ovo cru para melhorar o tom da voz. Há muitas dúvidas sobre o que fazer e o que não fazer para ter uma voz, além de bonita, saudável. Por isso é importante ficar atento. Fumo faz mal para a voz. Mito ou verdade? O fumo ele não é uma boa indicação pelo processo mesmo de substância que tem na composição do cigarro. Eles são altamente irritatórios, ele irrita a mucosa da gastro e a gente deve realmente evitar. Beber conhaque antes de cantar faz bem. Mito ou verdade? É um mito, né? O álcool ele não tem uma boa ação nas cordas vocais. Ele adormece as cordas vocais, então não é uma boa indicação, é um mito. Maçã faz bem para a voz. Mito ou verdade? Verdade. A maçã é uma fruta que tem muita água, ela tem um processo legal de hidratação, então a gente está falando que, né, quanto mais hidratação no alimento, melhor para as cordas vocais, e a maçã tem outras substâncias também que ajudam. Ela diminui a ação das bactérias da boca, então ela faz um processo de melhorar a ação da saliva, então é interessante, verdade. Bala de hortelã, mel, pastilhas, spray bucal e gengibre mantém a voz saudável. Mito ou verdade? São mitos. Esses alimentos eles têm grande concentração de açúcar e xarope, que também não é indicado para quem precisa utilizar bastante a voz. Ele aumenta muito o processo de saliva e aí você tem mais necessidade de tomar água, então é um mito. Para muita gente, essa sexta-feira foi um dia para refletir e descansar. Mas teve manauara que aproveitou o feriado para se divertir nos shoppings da cidade, que oferecem espaços exclusivos de lazer e entretenimento. Se antes ir ao shopping center de Manaus se restringia a uma rápida visita com foco na compra de produtos, hoje o consumidor busca mais que isso, procura entretenimento. Claro, né? Senão, como é que a gente vai se divertir com as crianças? Todo final de semana, no meio da semana, nós estamos aqui dando uma volta. Para atrair clientes nesse período de Páscoa, os shoppings buscam oferecer atrativos que vão além daquilo que já existe por aqui, como praça de alimentação e serviços especializados. As empresas oferecem espaços exclusivos de lazer e entretenimento. Mais do que um centro comercial, o nosso shopping é um lugar onde as pessoas vão encontrar opções de entretenimento ou lazer para toda a família. Neste feriado santo, a criançada fez a festa. Neste shopping na Cidade Nova, teve coelhinho circulando pelos corredores e fazendo a alegria de adultos e crianças. A criançada encarou ainda uma competição divertida e agitada, o caça aos ovos. Deu certo no final? Deu. O que tu ganhou? O ovo. Neste outro estande, a garotada pintou e bordou. Foi aqui que a pequena Fernanda, de 6 anos, garantiu um ovo de chocolate, participando de diversas brincadeiras. Eu joguei minigolf, depois eu disse a tia dos Smurfs e depois eu peguei um balão. Esse não é o primeiro evento que a gente vem, ela gosta muito, ela se diverte muito e toda vez que tem a gente corre atrás para trazer ela. Os brinquedos eletrônicos e de realidade virtual fizeram sucesso entre os adultos. Mas não acaba por aí não.
teve diversão também neste outro shopping que fica na zona norte da cidade. O empreendimento está com um labirinto encantado da Páscoa e teve até adulto voltando a ser criança. Tirei hoje feriado para brincar e eu tô me brincando no lugar dele, que ele dormiu, não aguentou, aí eu tive que assumir a responsabilidade. Os atrativos de Páscoa nos shopping centers de Manaus vão estar disponíveis até domingo. E o musical Paixão pela Vida, da Igreja Presbiteriana de Manaus, que retrata a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, abriu ontem para o público em geral. O espetáculo tem 38 anos e encanta o público a cada apresentação. Há 2 milhões de anos, Jesus Cristo veio ao mundo. Esse foi o fato mais marcante da humanidade até hoje. E para contar essa história, a Igreja Presbiteriana de Manaus montou uma cidade cenográfica que reproduz a antiga Jerusalém. O ambiente ali tem um homem vestido com a roupa típica e falando em hebraico ali. Então você entra no ambiente de Jerusalém. O musical é muito bonito, sempre muda as roupas do pessoal. No espetáculo, que já existe há 38 anos, um destaque especial para a ampliação da cidade cenográfica e dos efeitos visuais no palco. O espetáculo Paixão pela Vida reúne mais de 700 pessoas. Só no palco, quase 150 atores e atrizes eternizam cenas que vai do nascimento, à vida e à ressurreição de Cristo. O musical mostra desde o milagre da cura de um homem enfermo à beira da morte até a tempestade em alto mar. A cena envolveu uma combinação de luzes e projeções em 3D que deixou a história ainda mais emocionante. A reprodução da Santa Ceia evidencia um momento de reflexão para quem veio assistir a peça. Foi a última ceia de Jesus e seus apóstolos antes do Calvário. O espetáculo dura cerca de 2 horas e um dos momentos mais marcantes do musical é quando Jesus Cristo, interpretado pelo ator Dan Carvalho, é crucificado. Um momento para refletir sobre o sacrifício dele na cruz. Todo aquele sentimento que Jesus passava e a mensagem que ele passava de salvação, vida eterna, vida de paz com Deus, reconciliação do homem com Deus, né? Isso é muito importante e eu me sinto impactado quando eu estou representando ali na frente. O musical mostra ainda Jesus Cristo ressuscitando e deixa uma mensagem importante aos cristãos. A mensagem que o musical deixa é que Jesus Cristo ressuscitou, ele vive e o seu sacrifício na cruz foi para nos salvar. Para mim é muito emocionante poder ver o que Jesus fez por nós através dessa interpretação. Para mim o que a gente sente é só emoção mesmo, é muito bom. Você sabe, a gente se avalia como pessoa e vê o que Jesus fez e quer mudar. O espetáculo Paixão pela Vida vai ter mais 5 apresentações. Além da sessão de hoje, a peça vai estar em cartaz no sábado e no domingo de Páscoa. Na semana que vem, vai ter apresentação na sexta e no sábado, sempre às 7h30 da noite. E vale a pena conferir. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/BandAmazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e feliz Páscoa.